Virtude, qualidade de quem se comporta como considerado correto e desejável. Está em conformidade com o bem, com a excelência moral. Para o Demolay, a virtude é, acima de tudo, dignidade. Somos jovens e adultos que representam não somente o futuro, mas também o passado e o presente da nação. Somos virtuosos porque temos como fundamento o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A Ordem Demolay é virtuosa, assim como os membros que a compõem. Somos virtuosos porque temos preceitos, sendo eles religiosos, civis e intelectuais. Somos Ordem Demolay, somos jovens, somos o passado, presente e futuro. Somos Brasil, somos Rio Grande do Norte, somos o Marizal. Somos Príncipe das Virtudes. Eu comecei com a Ordem Demolay no mês de junho de 2002, quando levei 5 jovens aqui de Marizal para iniciar no capítulo Vale do Apodi. Aí foi o início da minha vida na Ordem Demolay. De lá para cá, já se foram 21 anos. Bem, eu ingressei na Ordem há 21 anos, né? Quando realmente fui convidado pelo irmão Bosco, meu tio Bosco me convidou a fazer parte do Conselho Consultivo do capítulo, né? A ideia de trazer um capítulo, né, para a cidade de Marizal foi de Bosco, né? De Bosco Rodrigues, foi quem teve um contato com o Demolay em Mossoró. Conheci mais profundamente a Ordem Demolay através de um estagiário na empresa que eu trabalhava. E ele descobriu que eu era maçom e veio me chamar de tio. Eu, tio? Por que tio? Aí eu pensava que o pai dele era maçom. Ele disse, não. Eu perguntei, teu pai é maçom? Ele disse, não. É porque eu sou do Demolay. Tudo começou com 5 que iniciaram em Apodi, depois mais 5 que iniciaram na cidade de Martins, do capítulo de Martins que estava reabrindo, e em novembro foi fundado aqui o capítulo Filho das Virtudes, na época o venerável era Filho Alencar, e ele foi um grande incentivador, disse, vamos iniciar só com a coragem mesmo. Então ele veio a frase do Demolay Ícaro, com a coroa e a coragem nós começamos o CPV. E ficamos lá de junho até novembro, indo para Martins, de 15 em 15 dias. Eu tinha uma van, né, uma Alveja, ia cego esses meninos. Depois iniciaram mais uns 10, aí ficou eu e o irmão Filho Alencar. Eu ia na van e ele numa D20, que levava, subia a serra, todos os sábados. Era uma festa, era bom, era gostoso. Mas aí quando veio a ideia de fundar o capítulo de Marizal, e o venerável, que era filho, disse, vamos fundar. A instalação do capítulo, né, foi, né, em 9 de novembro de 2002. Né? Lembro bem que vieram muitas autoridades, né, aqui para o Marizal, e depois de formar, né, esse grupo, um grupo com 26 demolays, né, Bosco, né, e começou a iniciou 5, depois mais 5, né, e depois desses 10 iniciados, conseguiram juntar mais 16 demolays aqui em Marizal. Então esses 26 demolays foram
iniciados, né, fizeram parte da fundação, instalação do capítulo, aqui mesmo no tempo da nossa loja. Para fundar o capítulo precisava de um conselho. Então eu saí convidando os irmãos. Aí eu convidei Roberto Alencar, convidei Eudes Ferreira, convidei Sobrinho, né, também estava ativo, Arlindo e o irmão Filho Alencar. E eu praticamente não conhecia nada sobre Ordem de Molay. Ele apenas me convidou, disse que era uma coisa boa e falou um pouco sobre o que era a Ordem, o trabalho com jovens. Isso eu achei que seria interessante, que seria importante, né, esse trabalho. Então aceitei o convite, mesmo sem conhecer nada, né? E aí... Hoje quem está ainda nesse tempo todo, só eu e o irmão Roberto. Continuamos firme e forte. E na verdade, diga-se de passagem, ele veio porque eu o convidei. Mas ele não tinha muito interesse não, mas depois ele passou a gostar a ponto de chegar a ser grande mestre estadual e ele tem uma visita capítulo. Hoje ele tem realmente uma grande paixão pela Ordem de Molay também. Comecei a participar do processo consultivo, comecei a frequentar, comecei a gostar, me apaixonar e estou há 21 anos fazendo parte do Conselho Consultivo do Capítulo Filhos das Virtudes. E também, claro, o capítulo sempre mantendo aberto, funcionando, e também jovens que, digamos, demoleiros cristãos e que possam iniciar na hora da maçonaria e que possam se dedicar também ao conselho, para que eu possa ficar só olhando, vocês trabalhando, se expressando, e eu só curtindo as sessões dos meninos. Ingressei há 12 anos na Ordem de Molay, 12 anos e um pouquinho, a convite de Gledson, que era meu melhor amigo na época. Eu ingressei no CPV há 8 anos atrás, né? E eu iniciei na Ordem porque eu achava o trabalho filantrópico muito bacana. Foi onde eu conheci a maçonaria na escola José Pablo Saulo, onde estava sendo realizado o Dia das Crianças. Fazem 6 anos que eu ingressei no capítulo Príncipe das Virtudes e eu conheci, meu primeiro contato com a ordem foi no Castelo de Escudeiros, né? Hoje, a maior parte do meu ciclo de amigos é por causa da Ordem de Molay. Iniciei no castelo, continuei frequentando e acabei iniciando na Ordem de Molay. Ingressei ao CPV há 5 anos atrás, em 2018, quando eu tinha 13 anos. Eu conheci o capítulo por meio do Castelo de Escudeiros, ao qual eu fiz parte, e quando eu tive a oportunidade certa, eu fui chamado para ingressar. Se eu for escolher uma história da Ordem de Molay, eu poderia escolher cada uma de cada época, mas as primeiras histórias sempre são mais marcantes. O primeiro congresso que eu fui na Ordem de Molay, e não foi um bom congresso, eu acho que me rendeu boas memórias, né? A grande resenha desse congresso. Sim, porque você vai conhecer vários garotos, né, na sua juventude, que você pode compartilhar vários tipos de experiências. Basicamente, todos os meus amigos que eu tenho hoje, que são próximos a mim, são de Molays. O grupo de amigos mais próximos são de Molays, meus amigos fora da cidade também são de Molays. As pessoas da faculdade que eu consegui conhecer só por ser de Molays também se formaram próximos a mim. Querendo ou não, todos os ciclos que eu tenho na minha vida, eles são formados por pessoas envolvidas com maçonaria, principalmente com a Ordem de Molay. Tenho várias histórias para contar, mas basicamente todas as histórias que eu tenho para contar de Ordem de Molay sempre tem 2 pessoas envolvidas, né? Que é Hilário e Lucas. A gente tem vários exemplos de pessoas que fizeram muitas amizades por dentro da Ordem de Molay, até mesmo eu. Hoje, meu ciclo de amizades mais próximo é de Molay, quase todo mundo é da maçonaria. A gente sempre está na maçonaria para fazer qualquer coisa, nem que seja para sentar numa cadeira e ficar aqui olhando para o tempo. Os momentos em que a gente se divertia mais, acredito que seja quando a gente vinha na loja, sei lá, por nada. A gente conversava, vamos na maçonaria, fazer o quê? Rapaz, sei não, quando chegar lá a gente descobre. Os momentos que a gente se divertia muito também era não tanto durante as atividades, isso também, mas acho que o momento mais legal era por trás da atividade, na construção, quando a gente estava na loja, sei lá, preparando as coisas, construindo algo, quando a gente estava fazendo a limpeza, sempre acontecia alguma coisa que a gente sempre se divertia muito com essas situações. Primeira vez, né, na Copa de Molay, o capítulo
Esse das virtudes campeão. Foi muito bom, né? Eu era o mestre conselheiro na época, a gente chegou no congresso, não treinou nada, chegou lá com um time totalmente desacreditado, com confiança baixa. E a gente disse, ei galera, vamos aqui, vamos fazer um negócio aqui. Vamos conversar e vamos se dedicar, por quê? E se a gente perder, o que vai restar pra gente fazer aqui é dormir. Então vamos aqui e vamos dar o talento. A gente não é o melhor time, mas a gente tá vindo aqui para se divertir. E eu acho que foi o poder da amizade. Falar sobre o meu pai, eu acredito que para mim seja um grande motivo de orgulho, por ele ter sido um dos primeiros que demoliu o capítulo, o segundo mestre conselheiro, mas para mim, mesmo que a gente não tenha tido um contato direto pessoalmente, mas eu sempre senti muita felicidade quando eu via dentro da maçonaria que maçons, demolês antigos que conviveram com ele naquela época, falar sobre ele, falar sobre suas qualidades, sua história. Isso para mim sempre foi algo muito especial e que, de certa forma, me fazia ter um contato maior com ele, saber realmente quem ele era. De certa forma, ele foi meu primeiro contato em si com a Ordem Demolei, porque mesmo antes de iniciar no castelo, eu sabia que ele tinha sido Demolei, então assim, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em participar. Justamente por ele ter sido Demolei, eu tinha essa vontade também de participar. Eu iniciei há 13 anos. Eu iniciei graças a meu irmão ter iniciado antes de mim. Além de todas as conquistas municipais e estaduais relacionadas à participação na nossa sociedade, o Príncipe das Virtudes tem 5 títulos de CRE estaduais, ouro, e 1 título de CRE prata, além de inúmeros CNE. Fazem 11 anos que eu iniciei na Ordem e eu iniciei através da Ordem dos Escudeiros. A conquista do CPV, além de inúmeros membros, né, irmãos que participaram de gabinetes estaduais, que fizeram nomes no estado, na nação, vários certificados de referência estadual. E também eu acho que a maior conquista do CPV é estar aberto com todos os irmãos unidos. Eu fui mestre conselheiro estadual no período 2017-2018, junto com o irmão Léo Lindenberg, do capítulo Guardião das Sete Chamas. E o capítulo Príncipe das Virtudes foi extremamente essencial, desde a minha criação até a ajuda durante a campanha, inclusive durante o período de mestre conselheiro estadual, para me fazer visitar e trabalhar pelos outros capítulos. Eu fui mestre conselheiro estadual adjunto em 2018, juntamente com o irmão João Vitor Pereira, do capítulo Príncipe do Oeste, em Mossoró. O capítulo Príncipe das Virtudes deu várias colaborações, várias ajudas. Os irmãos nos ajudaram com projetos, com ideias. Os tios maçons nos ajudaram também durante a campanha. E isso me fez, toda essa experiência, ser um melhor Demolei, ser um melhor homem e ser um mestre conselheiro estadual que o nosso estado precisava, em ajudar os outros capítulos. Eu iniciei na Ordem Demolei através do Castelo lá de Moraes de Farias, né? Eu fui um dos membros fundadores do Castelo, fui o primeiro escrivão escudeiro e eu conheci o Castelo através do irmão Ramon, que me indicou. O que passa na minha cabeça é uma linha do tempo, né? Como eu já disse algumas vezes, desde 11 anos de idade que eu estou na maçonaria e hoje eu tenho um filho também e estou criando ele dentro do ambiente maçônico, então também isso é muito satisfatório, poder estar na loja hoje como maçom, olhar para trás e ver um caminho trilhado. Não 21, mas eu espero que o CPV resista para sempre e que continue formando homens de bens e tios maçons que perdurem a Ordem Demolei para sempre, como o tio Gusto e o Roberto. Forte, muito maior, que tenha formado muitos cidadãos de bem, como vem formando desde o início. E grande parte desse CPV esteja atuando na sociedade marisalense e no Brasil, em todas as regiões. Melhor do que hoje. Não que hoje seja ruim não, mas sempre busco o melhor.
e funcionando, se Deus quiser. Dentre tantas memórias, as mais calorosas são aquelas que moram no interior do nosso coração. Que o Pai Celestial proteja nossos anos de maioridade, a fim de continuarmos sendo homens dignos com valores e virtudes. O capítulo Príncipe das Virtudes constrói uma história de 21 anos em terras umarizalenses. E o nosso legado se estende para todo o estado, país e mundo. Somos grandes porque temos grandes propósitos. E continuaremos fazendo mais, porque somos jovens ambiciosos que acreditam na prosperidade de uma sociedade justa e igualitária. Temos muito o que fazer para mudar o mundo, mas também somos cientes que já fizemos bastante. O Príncipe das Virtudes, número 550, celebra seus 21 anos de existência, mas também celebra a sua virtuosa história.